Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Vereadores visitam prefeitura e questionam travamento de processos referentes ao IPTU. Projeto de lei pretende instituir na cidade política de combate ao câncer de ovário. Vereadores aprovam contas da prefeitura referente ao ano de 2017. Câmara aprova PL que proíbe bicicletas na pista de caminhada do Bosque Maia. É o que você confere a partir de agora. Com o avanço na vacinação contra a Covid-19, o comércio de Guarulhos retomou as atividades sem restrições de horário e capacidade. Mas atenção, é preciso respeitar os protocolos de segurança e, a partir do próximo mês, apresentar o passaporte de vacinação. A Prefeitura de Guarulhos publicou nesta quinta-feira, dia 19, um decreto liberando o comércio a abrir sem restrição de horário e com 100% de capacidade a partir dessa sexta-feira. A condição para essa abertura é respeitar os protocolos de distanciamento social de 1,5 metro por pessoa, utilização de máscara, aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel. Outra novidade é o passaporte da vacina. A partir de 1º de setembro, pessoas acima de 18 anos terão de mostrar o comprovante de vacinação para entrar em bares, cafés, lanchonetes, academias, museus, cinemas, teatros e shows com público sentado. É exigida pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A partir de 1º de setembro, os estabelecimentos que não cumprirem as normas de prevenção contra a Covid poderão ser multados. Uma comissão de vereadores visitou a Secretaria da Fazenda do município dia 20 de agosto para fiscalizar o sistema de arrecadação de IPTU. Em diligência realizada dia 20 de agosto, uma comissão de vereadores visitou a Secretaria da Fazenda do município para fiscalizar o sistema de arrecadação de tributos. Os parlamentares apuram um possível prejuízo no recolhimento de IPTU. Segundo o governo, a situação passa pela esfera jurídica. A Prefeitura possui servidores cadastradores para avaliar a situação dos imóveis e lançar os impostos devidos. Mas uma decisão judicial repassou essa função aos inspetores. A mudança teria causado lentidão e até paralisação nos processos. O vereador Jorginho Mota, do PTC, valorizou a iniciativa do Legislativo em acompanhar a questão. Sabemos que a nossa cidade precisa de arrecadação, que a saúde está precisando de verba, que a educação está precisando de verba, que a cidade precisa dessa arrecadação e nós entendemos que é totalmente falho o que está acontecendo. Nós temos aí cadastradores que estão habilitados para exercer uma função pública e aí nós temos uma decisão judicial que impede que esses funcionários públicos façam o seu trabalho, o seu papel. Infelizmente, é uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que acabou determinando que os inspetores tomassem isso como ofício, né? E os inspetores não estão preparados para exercer essa função. Então, nós temos mais de 42 mil processos parados, deixando de arrecadar, né? Muitos deles aí acabam até deixando de arrecadar por não ter o prazo legal e acaba se perdendo no caminho. Então, nós estamos aqui justamente para isso, para fiscalizar, tá? E mostrar que o executivo, que o legislativo está fazendo um papel para ajudar o executivo e não para atrapalhar. O vereador Edmilson, do PSOL, acredita que uma mudança em lei pode resolver o atual problema da administração. Nós temos a certeza de que tem uma solução que é possível fazer. Os cadastradores, eles tinham essa função, é possível reestabelecer a função deles por lei, por uma nova lei, e eles voltarem a fazer o trabalho e a cidade voltar a andar. Não é possível que a gente faça dessa situação um escoamento de recurso público, porque daqui a pouco o empreendedor também não vem mais para cá. Porque ele diz, eu consigo até resolver a parte cartorial, mas a parte da prefeitura eu não consigo.
Edmilson ainda citou um caso concreto de não pagamento de tributos que prejudicaria a arrecadação do município. Vou citar um caso, por exemplo, a Gru Airport, ela deve mais de 300 milhões de impostos, ela entrou com recurso, esse recurso está aqui na secretaria há muitos anos, pelo menos há 4 anos, e não se julga o recurso. Esse recurso tem um efeito suspensivo, não pode lançar essa dívida, esse valor na dívida ativa. Ou seja, o município está deixando de arrecadar algo que está pacificado no STF, que as empresas que administram aeroportos e não são empresas públicas devem recolher para o município o tributo do ISS. E eles fizeram essa manobra e, infelizmente, a coisa não anda aqui. Por quê? Quais as razões deste recurso, por exemplo, estar engavetado há tanto tempo e o município precisando de dinheiro? Também presente na visita, Márcia Tasquete, do PP, entende que a lentidão nas cobranças pode ser caracterizada até mesmo como uma renúncia de receita. Nós temos que enfrentar essa situação, porque isso eu entendo que é uma renúncia, chega a ser uma renúncia de receita, porque tem processo aqui que tem 4 anos e não está nem na dívida ativa, ou seja, com 5 anos, a gente tem que entender muito bem isso, com 5 anos nós vamos alcançar o período prescritivo. E esse período, o que é? Não pode mais cobrar quem deve. Extingue. É como se a pessoa tivesse pago a dívida, porque extingue o direito da prefeitura realizar a cobrança e receber esse tributo. Então, os cofres públicos vão sofrer prejuízo de grande monta e nós, do Legislativo, não podemos aceitar mais isso. O vereador Tiziano Americano, do Cidadania, enfatizou que Guarulhos precisa resolver esse problema com a arrecadação. Campinas arrecada em torno de 1 bi. Guarulhos, o mesmo porte, meio bi. O que está acontecendo? Isso não pode continuar assim na cidade de Guarulhos. Então, para nós é vergonhoso, os vereadores têm que tomar pé da situação, temos que fazer o possível, pressionar da forma que for possível, principalmente a questão judicial, que já saiu da esfera legislativa, né, Edmilson? Já está numa esfera judicial, mas é triste a gente conhecer pessoas na cidade que têm o sonho da casa própria e quando vai financiar o seu imóvel, tem a dificuldade porque a prefeitura não consegue auxiliar com documentação que é de direito do cidadão. Os vereadores Lucas Sanches, do PP, e Janete Rocha Pietá, do PT, ainda destacaram a importância da fiscalização parlamentar nesse tema. Hoje a dona Maria, o seu João, tem que pagar o seu IPTU, tem que pagar o seu imposto, então por que existem empresas, por exemplo, como a Gru Airport, com milhões parados e a cidade deixando de arrecadar? Escutei também a fala dos vereadores que não tiveram acesso a um processo administrativo através de requerimento, que é um direito de um vereador. O vereador tem prerrogativa de ter acesso a um processo como esse, inclusive de fiscalizar. Então, fico feliz por essa organização aqui dos vereadores na secretaria, porque se não consegue via requerimento, eu acho que a gente tem que vir aqui sim de forma presencial e olhar, investigar e ter acesso a esse processo. Porque aqui é a casa do tesouro da cidade, né? Impedindo-se de que a receita entre, nós não podemos repassar no orçamento para as secretarias que são fins como saúde, educação. É obrigatório, mas poderia ter mais verbas nesse sentido. Estou junto nessa comissão de sindicância, cumprindo o meu papel de fiscalização. E considero que o secretário vai conosco até o espaço onde vamos cobrar à vista do processo, e mais do que isso, é necessário tomar medidas urgentes para que mais recursos entrem no Tesouro. E a gente continua falando sobre o IPTU. A Comissão de Administração e Funcionalismo pretende fazer uma nova convocação do ex-chefe de divisão de tributos imobiliários da Secretaria da Fazenda de Guarulhos, para explicar sobre esses possíveis problemas na área de cadastramento de imóveis. O servidor público não compareceu à reunião de quarta-feira, dia 25. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público deve reconvocar o ex-chefe de divisão de tributos imobiliários da Secretaria da Fazenda de Guarulhos, o Denir Valério, a prestar esclarecimentos sobre possíveis irregularidades no cadastramento de imóveis para arrecadação de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O servidor público, que responde a uma sindicância, foi convidado para a reunião da comissão nesta quarta-feira, 25 de agosto, mas não compareceu.
aconteceu. O convite foi feito após uma diligência de vereadores na Secretaria da Fazenda no último dia 20, como explica o presidente da comissão, Jorginho Mota, do PTC. Na última sexta-feira, eu e mais 5 vereadores estivemos numa fiscalização, né, atípica na Secretaria da Fazenda, onde apuramos 42 mil processos parados, né, sem cadastro, prescrevendo milhões, né, pelo menos a caminho de prescrição, milhões em arrecadação do nosso município. Enquanto vereador, nós fomos até lá e questionamos o senhor Odanir Valeiro, que na época, na situação era chefe de divisão, que inclusive ontem foi retirado do cargo, afastado do cargo, e nós fizemos o convite para que ele viesse aqui na Câmara Municipal, né, explicar para todos os vereadores o que está acontecendo. Ele não veio, né, e nós também não pudemos ter a reunião de administração e funcionalismo público por falta de quórum. O vereador Geraldo Celestino e o vereador Leandro Dourado, por algum motivo, não puderam participar e nós tivemos que abrir a reunião de comissão e encerrar. O vereador Edmilson do PSOL, autor de representações na Justiça questionando irregularidades na divisão de tributos imobiliários, afirmou que seguirá cobrando explicações. Eu já tinha entrado no Ministério Público com uma representação, no Tribunal de Contas do Estado e na Corregedoria Municipal, para que seja investigado a conduta desse servidor. É um processo de mais de 2.000 páginas, tratando de irregularidades cometidas nesta divisão da Secretaria de Fazenda. E por isso nós estamos aqui, mas infelizmente ele não veio. E a Comissão de Funcionalismo Público vai tomar providências e nós, enquanto mandato de vereador, também tomaremos para que esse servidor venha assim prestar esclarecimentos na Câmara Municipal. Jorginho Mota se comprometeu a fazer uma nova convocação na próxima reunião da Comissão de Administração e Funcionalismo Público, dia 1º de setembro. Esperamos aí que possamos, na próxima reunião de comissão, que possamos fazer formalmente, né, juntamente com o vereador Leandro Dourado, com o vereador Geraldo Celestino, essa convocação para que seja elucidado esses fatos que é de grande relevância e importância para a nossa cidade, principalmente com o que diz respeito à arrecadação pública. Vereador, então o servidor deve ser reconvocado para comparecer à Câmara e prestar esclarecimentos? Exatamente, é o que a gente espera, né, é que o servidor seja reconvocado, né, esse servidor que na última sexta-feira acabou tratando de uma maneira muito deselegante, muito dos vereadores ali presentes, né? Então a gente esperamos que esse servidor possa estar aqui nessa casa legislativa e que possa aí esclarecer as dúvidas que nós, vereadores, e que a população guarulhense tem com relação a essa arrecadação. Nós sabemos que existem ali muitos processos que correm em sigilo fiscal e nós, vereadores, não queremos expor isso, né, quebrar esse sigilo fiscal, mas o que nós precisamos entender é por que motivo, né, que essas pessoas que brigaram tanto por essa atribuição não têm condições alguma de fazer essas atribuições. Então nós temos lá 42 mil processos, né, que precisam ter andamento para que a cidade tenha sua arrecadação e para que essa arrecadação possa ser, através do prefeito, que vem fazendo um bom trabalho, transmitida com responsabilidade e principalmente, né, com eficácia para toda a população de Guarulhos. Além do presidente da comissão e do vereador Edmilson, estavam presentes na reunião dessa quarta os vereadores Geleia Protetor, do PSDB, Wellington Bezerra, do PTC, Dr. Laércio Sandes, do Democratas e Márcia Ptasquete, do PP. Moradores de Guarulhos podem participar do Dia Mundial da Limpeza, que será realizado em 18 de setembro. Essa iniciativa internacional mobiliza voluntários para limpar suas cidades. As inscrições ficam abertas até o dia 12 de setembro. Pelo 4º ano consecutivo, Guarulhos participa do Dia Mundial da Limpeza,
um movimento que acontece no dia 18 de setembro com a adesão de cidades em cerca de 180 países. Moradores do município que desejarem propor e realizar atividades de limpeza, presencial ou online, individuais ou coletivas, em espaço público ou privado, devem se inscrever até o dia 12 de setembro. Entre as ações que podem ser realizadas estão auxiliar na campanha de divulgação da ampliação da coleta seletiva em Guarulhos, participar de mutirões de limpeza em praças e ruas, iniciar compostagem de resíduos orgânicos ou até mesmo realizar lives e oficinas online sobre o assunto. A participação de Guarulhos é organizada pela equipe Lixo Zero da Secretaria de Serviços Públicos. No Brasil, a ação é liderada pela parceria entre o Instituto Limpa Brasil e o Teoria Verde. Mais informações você encontra no site www.limpabrasil.org/Dia Mundial da Limpeza. No início da vacinação contra a Covid-19, o governo federal instituiu diversos grupos prioritários para receber o imunizante, já que o número de doses era bastante restrito. Felizmente, a vacinação avançou. E hoje já estamos com mais de 60% da população vacinada, pelo menos com a primeira dose. Diante do avanço da campanha, um projeto que pretendia priorizar a vacinação de lactantes sem comorbidades foi considerado inoportuno por alguns vereadores de Guarulhos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher deu parecer contrário ao projeto de lei da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, que estabelece prioridade para lactantes sem comorbidade na vacinação contra a Covid-19. O parecer foi discutido na reunião de 23 de agosto. A presidente da comissão, vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, justificou o parecer apontando a perda de objetivo do projeto. É um projeto que tem que dar como prioridade que as mulheres que são lactantes tomem a vacina contra o Covid-19. Mas o projeto chegou no momento da nossa comissão, onde Guarulhos já está muito avançado em relação às vacinas, e esse grupo já está sendo vacinado desde junho. Então, a matéria ficou meio inválida em virtude de que isso já está ocorrendo na nossa cidade. Isso é bom, significa que Guarulhos está trabalhando e está lutando contra esse momento tão complicado de pandemia que nós estamos vivendo, né? E também é válido que a vereadora tenha pensado sobre isso e de alguma maneira, o seu pensamento e o projeto dela foi alcançado dentro da nossa campanha de vacinação em relação a isso. O vereador pastor Anistaldo apresentou uma moção de congratulação à Sociedade Bíblica do Brasil pelos 73 anos de atividade no país. O Jornal da Câmara ouviu o parlamentar sobre essa iniciativa. Na verdade, a SBB, mais conhecida como SBB, que é a Sociedade Bíblica no Brasil, é uma empresa sem fins lucrativos, que visa difundir e divulgar a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, através das suas muitas livrarias espalhadas pelo país. E a Sociedade Bíblica, ela tem como finalidade, não só a tradução da Bíblia Sagrada, como também a difusão dela por todo o país e fora do país. Tem um brilhante trabalho prestado não só a nível nacional, como a nível internacional, e por conta disso, pelos seus 73 anos de existência, fomos imbuídos deste sentimento de fazer esta homenagem à Sociedade Bíblica do Brasil, fazendo na Câmara Municipal aqui de Guarulhos uma moção de congratulação pelos 73 anos de existência da Sociedade Bíblica no Brasil. A difusão da Bíblia Sagrada, ela não só se consiste em levar o livro sagrado às pessoas, os brasileiros, mas também de levar uma mensagem de fé, de esperança, a todos aqueles que tenham a Bíblia em suas mãos e que podem ler a palavra de Deus. Além do que, a Sociedade Bíblica, ela também tem o seu trabalho social, ela faz um trabalho social muito forte no país, e por isso sentimos a necessidade de fazer esta moção de congratulação, parabenizando a Sociedade Bíblica do Brasil pelos 73 anos, assim bem como pelo brilhante trabalho prestado, não só no âmbito espiritual, mas também no âmbito social, a toda a população brasileira.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou uma proposta que proíbe o uso de cães em serviços de vigilância patrimonial. Na reunião do dia 24 de agosto, a Comissão de Meio Ambiente analisou 2 projetos. Recebeu parecer favorável a proposta do vereador Geleia Protetor, do PSDB, que proíbe o uso de cães para o serviço de segurança patrimonial em Guarulhos. O projeto visa coibir a ação de pessoas e empresas que criam, emprestam, doam ou negociam cães para essa finalidade. A proibição não se aplica aos canis que comercializam animais de serviço, como cães-guias, e para uso pelas forças policiais e bombeiros. O presidente da comissão, vereador Edmilson do PSOL, explicou o parecer. Hoje a Comissão de Meio Ambiente teve uma reunião e nós demos parecer favorável a um projeto do vereador Geleia, que trata sobre a proibição da utilização de cães em atividade de segurança patrimonial. Demos o parecer favorável porque entendemos que isso para condicionar esses cães e para expô-los da forma que é feita em segurança patrimonial, maus tratos aos animais e por isso nós demos o parecer favorável. Está em debate no Legislativo guarulhense um projeto que pretende instituir benefícios tributários para clínicas veterinárias que realizam castração de animais de forma gratuita. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento se reuniu de maneira remota na última terça-feira, 24 de agosto. 5 projetos de lei foram analisados pelos vereadores. 3 receberam parecer favorável. Os PLs tratam de adaptação de caixas de pagamento em braille na cidade, termo de ajustamento de conduta nas relações funcionais entre a administração e o servidor e redução ou isenção de impostos para clínicas veterinárias que façam castrações gratuitas. O projeto sobre regularização de templos religiosos não recebeu parecer. E o PL que cria o programa educacional Conhecer Escolas recebeu parecer contrário da comissão. A Comissão Especial de Estudos sobre a Proguaru se reuniu com o diretor-presidente da empresa, Francisco Caroni, dia 24 de agosto. Caroni reafirmou o posicionamento da Prefeitura em extinguir a Proguaru, alegando que a empresa não é economicamente viável. A 13ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Proguaru, realizada dia 24, contou com a presença do diretor-presidente da empresa, Francisco Caroni. Respondendo a questionamentos dos parlamentares, Caroni defendeu a decisão do governo de extinguir a empresa e afirmou que a Proguaru não é economicamente viável. Quando eu assumi a Proguaru, eu fui analisar as contas. Realmente eu falei que a situação era bastante difícil. O prefeito, nessa hora, pediu para que a gente trabalhasse para tentar melhorar e sanar o máximo possível. Nós trabalhamos e fizemos tudo aquilo que era possível, chegando até a prova disso que em 2019 nós chegamos a ter lucro dentro da Proguaru. Não é um lucro significativo, tá certo? É simplesmente uma maneira que a gente estava tentando de administrar, mas aquilo não é viável de ser continuado, porque as manobras que nós usamos para poder conseguir aquilo não são constantes, elas não conseguem ser a longo prazo, porque a falta de recurso é muito grande. A extinção da Proguaru, ela não foi de livre e espontânea vontade do prefeito, muito pelo contrário, ele foi contra a decisão original. Essa decisão partiu de um estudo que foi feito financeiro pela Secretaria da Fazenda, analisando os números da gente, tá certo? Da Proguaru. O prefeito não foi a favor da extinção, mas chega um ponto que ele não conseguiu manter. Presidente da comissão, Edmilson do PSOL, comentou o depoimento de Caroni. Na verdade, hoje o presidente da Proguaru, Francisco Caroni, esteve aqui na Comissão Especial de Estudos e a fala dele é uma fala para apenas reafirmar a intenção do governo de fechar a Proguaru. Infelizmente, eu não tinha muita expectativa no depoimento dele, mas faz parte da gente chamar e ouvi-lo uma vez que ele é o presidente da empresa. Mas uma fala, na minha opinião, uma fala que demonstra, assim, uma falta de preocupação, uma falta de sensibilidade com os 4.700 servidores que trabalham na empresa. Depois da fala do diretor-presidente, os vereadores ainda analisaram um ofício enviado pela comissão que representa os trabalhadores da Proguaru. Além de alguns documentos, os servidores solicitavam
que a CE convocasse membros do Conselho Administrativo e Fiscal da empresa. Mas a maioria da comissão, integrante da base do governo, foi contrária. Esses votos registrados, voto sim, vereador Edmilson Souza vota sim, vereador Edmilson Souza sim, vereador Maurício Brinquinho sim, ausente vereador Alexandre Dentista e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos contrários que essa comissão convoque o Conselho de Administração da Proguaru. Ainda durante a reunião, os parlamentares discutiram o pedido de referendo proposto pelos trabalhadores da Proguaru. Depois de ser recebido pela presidência do Legislativo, o documento foi encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral. A iniciativa é alvo de questionamentos do vereador Geleia Protetor, do PSDB. Já o presidente da CE, Edmilson, acredita que todos os procedimentos legais foram cumpridos. Estivemos em reunião no Tribunal Regional Eleitoral, o magistrado nos disse que vai observar para definir sobre o referendo estritamente a questão da lei orgânica. E a lei orgânica está sendo cumprida em todos os requisitos, 1% de assinaturas, eleitores da cidade de Guarulhos, no prazo antes de um ano da publicação da lei. Então, ou seja, teremos referendo, na minha opinião. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 6.650 mulheres foram diagnosticadas com câncer de ovário em 2020. Com a intenção de conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce, tramita na Câmara um projeto que pretende instituir na cidade a política de combate ao câncer de ovário. A Comissão Permanente de Constituição e Justiça discutiu 6 projetos de lei em reunião na manhã da última quarta-feira, 25 de agosto. Entre as proposituras, o projeto 1180 de 2021, de autoria da vereadora Karina Soltur, do PSD, que trata de instituir no município a política de prevenção e combate ao câncer de ovário. Membro da comissão, a vereadora Karina Soltur comentou a propositura e a análise do PL feita pela CCJ. Esse projeto vem direcionado a nós, mulheres, né? Tanto é que quando nós fizemos esse projeto, foi alguns meses atrás, quando veio a falecer a atriz Eva Vilma, né? Que foi decorrente a um câncer de ovário. Quer dizer, é um câncer muito letal, né? Porém menos frequente, mas é muito mais letal do que o câncer de mama e alguns outros cânceres que nós, mulheres, sofremos com isso, né? Então, veio a calhar bem quando nós fizemos esse projeto. Então, essa conscientização, né? Algumas mulheres, principalmente as de mais idade, têm vergonha de procurar, né, esse tipo de atendimento para ter essa prevenção. Então, esse projeto veio para que a gente possa ajudar a essas mulheres a ter mais conhecimento, né, a ter mais informação e a dar suporte para o que elas tanto precisam. A CCJ analisa bem essa parte técnica, né? Então, a parte legislativa vai sofrer alguma modificaçãozinha, né, para que elas possam dar o parecer favorável, né? É via de regra, né, é o que tem que ser feito. E como eu faço parte da comissão CCJ, claro que a gente tem que fazer muito bem feito para que lá na frente não seja vetado o projeto e que ele possa dar andamento e que ele possa atingir a essência que a gente tanto busca, que é desse projeto. A partir deste momento, apresentamos a você os destaques das sessões plenárias desta semana. Começamos falando que os parlamentares aprovaram as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2017. A aprovação seguiu o parecer do TCE São Paulo, que também se manifestou favoravelmente às contas. Vereadores da oposição e base do governo fizeram uso da palavra durante a 44ª sessão extraordinária para discutir a aprovação das contas da Prefeitura referente ao exercício financeiro de 2017. O projeto de decreto legislativo 823 de 2021, encaminhado pela Comissão de Finanças e Orçamento, foi aprovado pela maioria dos vereadores em discussão e votação única. Vereador pelo PSOL, Edmilson se manifestou questionando a postura dos vereadores com relação ao voto e fez apontamentos referentes às contas. Aqui é a orientação para a rejeição. Indícios de irregularidades, não investimento em saúde, apontamentos de problema na educação, não pagamento de INSS e outros tributos, está tudo aqui, ó. Da mesma forma que eu tive acesso, os outros vereadores também tiveram. Eu gostaria muito mesmo, de forma muito sincera, de ouvir os meus colegas, até para me orientar no voto aqui.
Se eu devo seguir a orientação deles, enquanto parlamentares, na versão da primeira gestão, na versão vereador do mandato legislatura passada, ou se eu devo segui-los na versão da legislatura atual. Qual que vai prevalecer? Presidente da Casa, o vereador Martelo, do PDT, usou a palavra para orientar o plenário sobre a aprovação das contas pelo relatório encaminhado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito Guti. Então fica a avaliação dos vereadores se concorda ou discorda. Então, para ficar claro, né? Para nenhum vereador aqui, aquele talvez que não leu, que não viu, o tribunal aprovou, mas é evidente que a casa é política. Na minha época teve conta rejeitada que foi aprovada e pelos vereadores que tem validade, porque quem avalia no final é o vereador. Vereador pelo PTB, Paulo Roberto, enfatizou que, mesmo com ressalvas, a aprovação das contas pelo tribunal aconteceu. Essas contas do atual prefeito, do Guti, elas foram aprovadas, com ressalvas. Sim, esse é o entendimento no parecer do Tribunal de Contas, que elas aprovadas com devidas ressalvas. Romildo Santos, do PSD, também apontou que as contas foram aprovadas pelo tribunal. A oposição tem que fazer o trabalho dela, tem que falar que realmente foi rejeitado, que foi ruim, que teve superfaturamento, que teve isso, teve aquilo, mas nós todos somos sabedores, é só olhar aí o documento, se não me engano, assinado pelo doutor Renato, pelo doutor Dimas Ramalho, que na realidade eles são favoráveis sim à aprovação das contas de 2017 do prefeito Guti da cidade de Guarulhos, com algumas ressalvas. Vereador de oposição, Maurício Brinquinho, do PT, afirmou que a análise do parecer é técnica, o voto não. É uma votação política. Tanto é que na questão da CCJLP, vereador Paulo Roberto, nós vemos a questão legal da montagem do projeto de lei. Quem realmente destacou as questões das finanças e leu realmente a questão das finanças foi a comissão de orçamento, né? Então, nós fizemos a aprovação do decreto legislativo, do que estava no corpo do decreto, dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, dos prazos regimentais. Essa foi a observância da CCJLP. Vereador pelo DEM, Dr. Laércio Sandes, usou a palavra para esclarecer posicionamento sobre a questão. Este vereador ele vai se abster de votar nestas contas, seja de forma a não acolher o parecer do Tribunal de Contas ou por acolher o Tribunal de Contas no todo, por entender que o primeiro ano de gestão de um chefe do Executivo, ele tem diversos enfrentamentos por fazer, diversos ajustes, diversas adequações, tal qual as 20 recomendações, determinação e alerta efetivada pelo Tribunal de Contas. Jorginho Mota, do PTC, saiu em defesa do Executivo e disse que a aprovação das contas indica que o governo está no caminho correto. Eu acho que essas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas realmente é uma vitória muito grande, não apenas para o governo Guti, mas para a cidade de Guarulhos. Porque entende-se que nós estamos vendo um governo caminhar, né, para o rumo correto, para o rumo certo. Vereadora pelo PT, Janete Rocha Pietá, questionou a casa sobre o voto político durante o governo anterior. Agora, se é político, por que teve tanto rigor em relação à avaliação quando muitos que votaram contra estiveram indiretamente ou diretamente ligados ao governo? Professor Rômulo Ornelas, do PT, também fez uso da palavra. O parlamentar concorda que a votação é política. Nós sabemos que, obviamente, é uma decisão política, é uma votação política. Vereadora pelo PP, Márcia Tasquete, declarou voto favorável e justificou a motivação. Eu aprovei de forma técnica o parecer do Tribunal de Contas. Sou advogada, não posso argumentar algo que não está dentro da legalidade.
Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. A Prefeitura de Guarulhos concede benefícios fiscais para os munícipes que contribuem para a manutenção de um meio ambiente equilibrado. Há inclusive uma lei que dispõe sobre o IPTU verde, mas essa lei poderá passar por mudanças. Confira. Parlamentares usaram a palavra durante a 44ª sessão extraordinária para comentar o projeto de lei 398 de 2021, que altera o dispositivo sobre concessão de benefício fiscal IPTU verde previsto na Lei Municipal 6.793 de 2010. Autor do projeto, presidente da Câmara, vereador Martelo, do PDT, explica a propositura. É uma questão de preservação ambiental. Estamos incentivando energia solar e energia térmica. Ou seja, quem utilizar de energia limpa e sustentável tem direito de um desconto no IPTU. É uma questão cultural e uma questão também que vem no bolso. Aquele que parte para energia solar, energia limpa, como eu tenho feito em vários lugares onde que a gente usa energia, e digo a vocês, energia solar bem instalada, a economia é enorme. Você gasta no começo, mas você, em 4, 5 anos, você recupera para os próximos 30. Então, por isso eu fiz esse projeto. E considerando também a importância de aumentar a adesão do IPTU verde, que dado atualmente não ultrapassa de 1% aqui em nosso município. Vereadora pelo PT, Janete Rocha Pietá, parabenizou o presidente da Casa pela iniciativa. Quero parabenizar porque realmente o meio ambiente agradece e essa questão é de suma importância e a sua justificativa tem consistência, ela está dentro dos parâmetros, dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, na qual o Brasil é um dos signatários. Jorginho Mota, do PTC, também usou a palavra para parabenizar o presidente e destacar a importância do projeto. Guarulhos merece esse tipo de incentivo, é um incentivo super válido, né? Mostra aí vossa competência enquanto membro do Legislativo, mostra a sua tarimba enquanto legislador já experiente, né? E é bom ver projetos que tragam incentivo tanto à população quanto incentivo também ao meio ambiente. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. Antes da pandemia causada pela Covid-19, uma faixa da Avenida Paulo Facini era exclusivamente destinada ao lazer aos domingos, abrigando ciclistas, skatistas e até praticantes da corrida. Com as restrições sanitárias implementadas, a iniciativa foi paralisada. Mas na visão da vereadora Janete Rocha Pietá, é hora de retomar a ciclofaixa. Durante a 44ª sessão extraordinária, foi aprovado um requerimento da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, questionando a Prefeitura sobre a retomada da faixa de lazer aos domingos na Avenida Paulo Facini. Inclusive, São Paulo, a Paulista, já está funcionando, claro que se tomando todas as medidas possíveis, inclusive já se tem um estudo que essa faixa de lazer deve começar ali no início, na esquina da Paulo Facini com a Tiradentes, indo até o fim do Bosque Maia, para não ter nenhum problema com acidentes ou dificultar o tráfego, né, de outros veículos. Mas é muito importante essa resposta. Quando é que ela vai voltar a funcionar? Existe numa demanda reprimida e por que não abrir essa faixa de lazer na Avenida Paulo Facini? Nenhum outro vereador se manifestou sobre esse tema. Enquanto é feita a cobrança da retomada da faixa exclusiva para lazer na Avenida Paulo Facini,
Os vereadores também pretendem realizar mudanças nas atividades desenvolvidas no Bosque Maia. Segue para a sanção do prefeito um projeto de lei que pretende proibir a circulação de bicicletas na pista de caminhada do parque. Na sessão extraordinária de 25 de agosto, a Câmara aprovou em segundo turno o projeto de lei que proíbe a circulação de bicicletas na pista de caminhada do Bosque Maia. Foram 25 votos favoráveis, 6 contrários e 1 abstenção. O debate sobre o assunto iniciou no encaminhamento da votação. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, se manifestou contra o projeto. Nós não podemos só proibir, mas também dar alternativa para esse modal. O autor da proposta, vereador Dr. Lécio Sandes, do Democratas, explicou o motivo da proibição. O projeto ele trata especificamente da pista de caminhada dentro do Bosque Maia. Pista essa que, por volta dos finais de semana, 10 horas da manhã, sequer os pedestres, por exemplo, conseguem fazer caminhada ou algo dessa natureza, porque o fluxo de guarulhenses que ali transitam é muito grande. Então, torna-se quase que impossível, ou o risco é extremamente alto para o interesse da coletividade, da própria cidade, dividir o mesmo espaço, seja pelos pedestres, as pessoas que fazem caminhada e os próprios ciclistas. Então, é uma situação muito séria que cabe, ou já deveria ter passado pelo chefe do Executivo, pela Secretaria de Governo, pela própria Secretaria do Meio Ambiente, e disciplinar esta questão. O vereador Edmilson, do PSOL, se manifestou favoravelmente ao projeto. Eu gostaria de deixar registrado que meu voto é favorável à proposta, porque eu acho que lá é uma área de caminhada. Inclusive, o espaço destinado é um espaço que permite quem quer caminhar, que caminhe, quem quer imprimir uma velocidade maior num treinamento, num exercício físico, num acompanhamento, inclusive por profissional especializado, tenha lá a lateral para fazer também. Agora, eu não consigo imaginar um espaço tão pequeno que comporte quem quer fazer uma velocidade mais alta, quem quer apenas caminhar, senhoras de idade, senhores de idade, estão ali caminhando bem devagarzinho, com bike, com bicicleta, passando o tempo inteiro. O vereador Marcelo Seminaldo, do PT, defendeu a proposta e comunicou a apresentação de um projeto de lei com proibição semelhante no Lago da Vila Galvão. Hoje mesmo protocolei um projeto de lei estendendo, né, essa ideia também para as pessoas que fazem uso de bike lá no Lago dos Patos. E, como disse o vereador Edmilson, não se trata de ser contra ou a favor, né? É de disciplinar aí a situação e que a gente, como gestores públicos, em especial aqueles que estão no executivo, criem espaço para que as pessoas que usam bicicleta possam também se exercitar sem oferecer risco para as outras pessoas. Os vereadores Lamé, do MDB, e Jorginho Mota, do PTC, declararam apoio ao projeto. Realmente, eu já tive até amigos que usam bike, usam bicicleta, ali na Avenida Francisco Conde, ali no Lago dos Patos, como o vereador Seminaldo disse, e realmente ali os ciclistas não conseguem andar de bicicleta, de tanta gente utilizando aquele espaço para fazer caminhada. Então, isso demonstra a necessidade de a prefeitura se preocupar cada dia mais, cada vez mais, com os espaços públicos para que sejam utilizados para a prática esportiva, para a prática de lazer, como acontece nas praças públicas com o projeto Academia na Praça 60+. Parabenizar pela iniciativa e dizer que, com certeza, terá o meu apoio. O debate levou à mudança de opinião do vereador Wellington Bezerra, do PTC. Na primeira discussão, eu não votei favorável, mas agora eu quero mudar, externar aqui minha mudança de opinião. Não tenho nenhum problema em mudar a minha opinião, tá? Eu acredito que eu fui convencido a mudar os riscos que, principalmente os idosos que caminham ali no Bosque Maia podem correr, né, com o trânsito de bicicleta, eles são muito altos. Eu apresentei essa solicitação ao Executivo para que crie uma pista de ciclismo ali na Avenida Venturosa, cortando também para a Avenida Berinep,
toda a extensão ali do Jardim Cumbica. Antes de colocar o projeto em votação, o presidente da Câmara, Martelo, do PDT, declarou apoio à proposta. Laércio está de parabéns. E vou repetir uma coisa bem simples. Cada macaco no seu galho. Bicicleta na ciclovia e cidadão e cidadã na pista de caminhada. Em São Paulo, ocorre a mistura. Parque do Povo. E eu vejo sempre lá, quando vou até lá, a todo momento a bicicleta atropelando gente. Após a aprovação do projeto, os vereadores Janete Rocha Pietá, Dr. Laércio Sandes e Marcelo Seminaldo destacaram a necessidade de se discutir o tema e criar ou reativar ciclovias. Eu acho que esse projeto foi muito importante nesse sentido. Eu parabenizo o Laércio por abrir a discussão. Me parece que é bem oportuno, porque abre, inclusive, uma oportunidade de não só alertar o governo, mas buscar emendas, buscar apoio a nível estadual como a nível federal e trazer recurso para a cidade que possa viabilizar outras vias de circulação para com o ciclismo. O vereador Laércio ele foi muito feliz em trazer esse debate para que a gente pudesse discutir aqui na Câmara, mas para ir além, né? Por exemplo, na questão da ciclofaixa que havia lá no Bosque Maia. Para mim, aquilo é medida de urgência que volte, né? Já que a gente está discutindo aqui que é importante ter espaços para que as pessoas possam andar de bicicleta, aquilo era utilizado aos finais de semana por milhares de pessoas, né? Muitas pessoas ali, inclusive, tinham fontes de renda, tinha aluguel de bicicleta, tinha pessoa que vendia pipoca, tinha pessoa que vendia água, enfim, tinha tudo. E a gente precisa fazer com que esse espaço volte também. Não adianta só proibir a bicicleta numa pista de caminhada, que me parece óbvio, inclusive. Mas, para além disso, temos que garantir que haja aí espaços públicos para que as pessoas que usam bicicleta possam utilizar também. Agora o projeto será enviado para análise do prefeito, que pode vetar ou sancionar a proposta. A possível realização de um referendo para decidir o futuro da Proguaru foi mais uma vez tema de debate durante a sessão. O vereador Edmilson repercutiu uma reunião com representantes do Tribunal Regional Eleitoral. Durante sessão extraordinária da Câmara de Guarulhos, dia 25 de agosto, o vereador Edmilson do PSOL repercutiu uma reunião da qual participou com representantes do Tribunal Regional Eleitoral. Na pauta, a possibilidade de realizar um referendo para decidir o futuro da Proguaru. Os magistrados nos receberam de forma muito carinhosa, de forma muito efetiva, e a nossa pauta é a questão do referendo da Proguaru, uma vez que corretamente foi feito pela presidência dessa casa o envio das assinaturas, das mais de 14 mil assinaturas e do pedido já com exame de admissibilidade por parte da presidência desse legislativo, considerando que é um referendo que deve ser admitido, mas cumprindo o item da resolução da Lei Orgânica Municipal no seu artigo 36 e encaminhando. Os magistrados colocaram nesta conversa que tivemos que não haverá nenhum tipo de análise do ponto de vista do mérito em relação à empresa Proguaru. Quando eles dizem isso, eles estão dizendo que não vão avaliar se a empresa é deficitária, se a empresa tem que ficar, se a empresa tem que sair, se tem que reestruturar ou não reestruturar. E eles colocaram lá de forma textual que não trata-se de matéria de competência do Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral apenas analisará o referendo, a proposta e o pedido, a solicitação de mais de 1% da população de Guarulhos, muito acima do que era necessário, precisava de 8 mil assinaturas, se entregou mais de 14 mil assinaturas de eleitores da cidade de Guarulhos. Eles colocaram, vão analisar o pedido e vão analisar à luz da Lei Orgânica Municipal e, em especial, do seu artigo 36. A expectativa é que o TRE analise o pedido de referendo até a próxima semana. Também presente na reunião, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, enfatizou que, caso seja confirmado, o referendo será realizado junto com as próximas eleições, em 2 de outubro de 2022.
Até lá, a Proguaru seguiria em funcionamento. É um momento histórico na nossa cidade. É a primeira vez que vai ocorrer um referendo sobre um tema tão relevante. Houve uma grande simpatia do juiz assessor da presidência, Dr. José Wellington Bezerra Neto, que é diretor, e o diretor, Dr. Glaucio Correia, e eles afirmaram que o vereador Edmilson colocou, que o tribunal vai se posicionar até o fim dessa semana, e que Guarulhos é olhado com grande atenção pela sua importância. Se o Tribunal Regional Eleitoral der a questão do referendo, teremos que tomar medidas na Justiça Civil e na Justiça do Trabalho para que se aguarde o referendo que, por decisão do Tribunal Regional Eleitoral e o Supremo Tribunal Eleitoral, sempre é realizada como último item, será o 6º voto nas eleições seguintes. Isso por uma questão de praticidade e também de economia. Presidente do Legislativo, Martelo, do PDT, defendeu a realização do referendo e a manutenção da empresa Proguaru. Vai vir a resposta com uma rapidez e que isso se resolva e que se faça o referendo e que o povo vote, sim ou não, se é para continuar ou se é para parar. E nós estamos aqui através do voto. E o referendo nada mais é do que a manifestação popular. Espero se o referendo diga, para não fechar a Proguaru, que a Proguaru continue. Que se enxugue, que se administre melhor e que preserve lá, no mínimo, 60% dos seus funcionários, e aqueles que quiserem fazer uma saída com acordo junto à empresa, que o faça, que ela é importante para a cidade. Eu disse ao prefeito várias vezes, ele vai se arrepender ainda de querer encerrar a Proguaru. O Lago dos Patos, na Vila Galvão, é um dos principais pontos turísticos de Guarulhos. Mas por causa do pouco volume de chuva, alguns vereadores relataram que a água do lago está escassa e barrenta, causando a morte de animais locais. Um dos pontos turísticos da cidade, o Lago dos Patos, na Vila Galvão, foi tema de debate durante a última sessão extraordinária, dia 25. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, relatou que um processo de assoreamento do lago tem prejudicado a vida de animais locais. Sobre essa questão do lago da Vila Galvão, é uma tragédia. É uma tragédia porque demonstra que o planeta está aquecendo, a redução das chuvas, mas existe também um problema de manutenção, senhor presidente. O lago está assoreado, a água está barrenta, as tartaruguinhas estão nadando com a cabecinha para cima, muitos peixes morrendo. Isso exige uma postura imediata do poder público, que significa o nome prefeito, no sentido de salvar os peixinhos que estão morrendo, criar uma comissão técnica do meio ambiente para salvar a vida dos peixinhos, para poder fazer o desassoreamento do lago. O lago que é um cartão, né? Então é uma vergonha e é uma tragédia. O vereador Marcelo Seminaldo, do PT, também cobrou a manutenção do lago. Várias nascentes que eram responsáveis por fazer a água chegar até o lago foram obstruídas ao longo dos anos, fazendo com que a água não chegue ao lago. E em razão das chuvas que estão poucas nesse momento, o lago foi secando, e hoje quem tiver aí a triste missão de passar pelo lago vai ver que lá está puro barro, onde tem água, os peixes ali estão se agonizando para poder viver, e ali a medida, presidente, tem que ser urgente, né?
Eu procurei o secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfis, para que a gente pudesse arrumar uma situação para resolver a situação do Lago dos Patos, e ali são 2 obras que são necessárias. Uma, fazer uma obra de desassoreamento do lago, que sinceramente é urgente que seja feito, porque durante tanto tempo, tantas chuvas foram levando detritos para o fundo do lago ali e nunca foi limpo aquilo, e agora hoje você vê lá aquela situação que precisa fazer ali uma dragagem no lago para poder aumentar a profundidade. Mas para além disso, é urgente agora a recomposição da água, né? E aí você tem algumas alternativas, como por exemplo me foi dito lá com o secretário surfista, que tem uma outra nascente próxima que seria feita uma desobstrução e levar a água até o lago. Só que na velocidade da nascente levar a água até o lago ali demoraria muito tempo para que isso fosse atingido o objetivo, que é novamente encher o lago. Então conversei com o Thiago Surfista, conversei com o prefeito também, sugeri, e eles ficaram de ver, e acho que todos nós temos que apontar soluções, que é a questão dos caminhões-pipa, presidente. Eu procurei a Sabesp disse que eles têm água de reuso lá para fornecer para a Prefeitura de Guarulhos. Seria necessário uma quantidade de pelo menos 2.000 caminhões-pipa para poder fazer com que o lago fosse restabelecido, mas para que garantisse que tivesse ali condições novamente dos peixes não morrerem. Então, parece muito, mas para a Prefeitura isso não é. Dia 25 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Feirante. Coincidência ou não, foi aprovado em votação unânime nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, um projeto de lei que prevê a instalação de banheiros químicos nas feiras da cidade. Com 28 votos favoráveis, os vereadores aprovaram a proposta de instalação de banheiros químicos nas feiras de Guarulhos em sessão extraordinária de 25 de agosto, dia do feirante. A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, iniciou o encaminhamento da votação, destacando a importância da proposta. Eu quero parabenizar a vereadora Márcia Tasquete sobre uma iniciativa de tão grande importância para o bem-estar dos feirantes, bem como para o convívio civilizado com a população cuja rua tem a feira ou praças que tem a feira. Mas eu pedi me inscrevi para falar, exatamente porque hoje, 25 de agosto, é o dia do feirante. Eu estive na feira lá do Fortaleza, porque ajudei a consolidação daquela feira e a legalizá-la. E para parabenizar os feirantes que me conhecem e que sabem da importância de ter a feira regularizada. A autora do projeto, a vereadora Márcia Tasquete, do Progressistas, apontou que os banheiros químicos são essenciais ao ambiente da feira e negou o vício de iniciativa da proposta. A situação dos banheiros químicos somente agora veio ser aí votado estamos tendo aí a segunda votação. Então eu quero pedir a todos os vereadores que, por favor, votem favorável a esse projeto, porque além da importância pela parte pandêmica que nós estávamos vivendo, a higiene é questão de saúde pública. E por ser questão de saúde pública, nós necessitamos muito que esses profissionais feirantes que chegam lá no trabalho deles às 3, 4 horas da manhã para poder montar suas barracas, eles não têm um local para fazer as suas necessidades fisiológicas, para manter a sua higiene, e essa higiene ela é colocada nos nossos alimentos, né? Então, é muito importante esse projeto. Não há vício de iniciativa. Nós temos aí, e não podemos deixar de falar, uma jurisprudência dominante, que é do STF, dizendo que o vereador pode onerar
o município com seus projetos, desde que seja projeto imprescindível, projeto que tenha finalidade imprescindível. Com atuação ligada ao setor de feiras, o vereador Leandro Dourado manifestou apoio à iniciativa. Sou completamente favorável, parabéns pela proposta da vereadora Márcia Tasquete, né? E aproveitando, ainda mais hoje, no dia de hoje, se comemora o Dia do Feirante, nacionalmente, né? A primeira feira livre no nosso país, ela foi feita no ano de 1914. Né? Então, hoje eu venho fazendo parte de uma associação dos feirantes, a qual eu sou vice-presidente do Estado de São Paulo. Tenho no meu grupo político, meu chefe de gabinete, o Lu Benson, que em nome dele eu quero parabenizar todos os outros feirantes, que são um grupo mesmo de pessoas aí que acordam cedo, são batalhadores, guerreiros, e a feira realmente ela é um movimento que, por que não dizer assim, cultural. E esse projeto dos banheiros químicos que a vereadora Márcia está apresentando, pode ter total certeza, vereadora, que tem o apoio deste vereador aqui, né, a qual é uma bandeira que eu estou sempre predisposto a lutar e a defender, que são os feirantes, não só de Guarulhos, mas os feirantes do estado de São Paulo. De família de feirantes, a vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, relatou sua experiência pessoal. Falar sobre feira é algo muito intenso para a minha família. Eu que sou a filha mais nova de 9 filhos, oriunda de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e toda a nossa história foi constituída na feira. Inclusive, no caminho de uma das feiras livres, foi onde eu perdi o meu irmão mais velho, num acidente de carro. Então, esse percurso nos acompanha. Até os últimos 10 anos, nós trabalhávamos todos na feira. Então, esse projeto é um projeto que tem o nosso apoio, porque é uma matéria genuína, importante e certamente fará diferença na vida de muitas pessoas. O vereador Danilo Gomes, do Democracia Cristã, que tem escritório no Parque Micail em uma rua de feira, apontou a importância do projeto, mas demonstrou preocupação com custos para implementá-lo. No dia de sexta-feira, o meu escritório, na parte superior, é liberado os banheiros, tanto para os feirantes, quanto para os homens, quanto para as mulheres. Porque nós vemos ali, acompanhamos de perto a dificuldade que eles passam diariamente. Muitos chegam, eu moro na rua da feira, inclusive, muitos chegam 4 horas da manhã. E não tem comércio aberto, não tem nada, então eles passam ali o dia inteiro. Então o meu espaço está aberto para eles todas as sextas-feiras, né? Então, é muito importante. Lembrando, no qual, vereadora, nós temos acho que mais de 140 ruas na cidade que existem feiras livres. É um projeto que ele demanda, como a senhora mesmo disse, o custo, só que é um custo que não simplesmente só para a contratação ou aluguel de um banheiro químico, e sim o transporte, e sim a limpeza deste banheiro, onde eles vão estar, porque nós vamos ter que ter uma equipe, e provavelmente a prefeitura vai ter que disponibilizar uma equipe para cada feira para estar limpando esses banheiros, né, diariamente. No último discurso, antes da votação, o vereador Paulo Roberto, do PTB, ponderou a possibilidade de veto do prefeito ao projeto por gerar custos aos cofres públicos, mas apoiou a proposta. Projetos que criam cargos, encargos, despesa, trata-se tudo de matéria tributária, tudo se cai na matéria tributária, nós temos visto receber o veto. Espero que Vossa Excelência, a vereadora Márcia Tasquete, não tenha essa surpresa, mas se tiver, tem que estar preparado. Pode-se até derrubar o veto a posteriori, mas aí sim vão recorrer, através de uma DIN, né, da ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ação direta de inconstitucionalidade, por parte do Executivo, da sua assessoria jurídica, e, de repente, vai ficar à mercê dos tribunais para julgar se a matéria é válida ou não, se juridicamente é perfeita ou não. Então, cada caso é um caso. Mas, por via das dúvidas, quero dizer a Vossa Excelência, autora da matéria, assim como aos colegas vereadores, aos feirantes da nossa cidade, que serei favorável, sem sombra de dúvida. Votarei numa matéria porque entendo que se faz necessário às feiras públicas da nossa cidade. Com a aprovação, o projeto segue para a sanção ou veto do prefeito. Você já deve ter encontrado calçadas em péssimas condições de conservação, não é mesmo?
Então está em análise na Câmara um projeto que cria o Plano Emergencial Municipal de Recuperação de Passeios Públicos e Calçadas. A Comissão de Obras e Serviços Públicos realizou reunião virtual na manhã da última quinta-feira, 26 de agosto. Em pauta, o projeto de lei 1805 de 2021, de autoria do vereador Maurício Brinquinho, do PT, que institui o Plano Emergencial Municipal de Recuperação de Passeios Públicos e Calçadas em Guarulhos. O PL recebeu parecer contrário dos vereadores. Presidente da comissão, Romildo Santos, do PSD, explica. O autor do projeto, ele não indicou de onde viria os recursos para esse fim. Se a gente pegar a cidade de Guarulhos, só no entorno dela nós temos 347 quilômetros. Eu não tenho o número certo, mas de número de calçadas em Guarulhos, ela deve passar de, de 30 milhões lineares de calçada. Então, o que acontece? O que a gente precisa? A gente precisa aprovar projeto sim, mas que não gere despesa. O vereador não pode aprovar projeto que gere despesa, esse projeto, na realidade, nada mais é do que matéria do executivo. Fora isso, do executivo, qual outro grande problema? O grande problema é que existem leis municipais, por exemplo, que o Código de Posturas, onde a STU ela é responsável pela fiscalização. E aquela calçada, quando ela está quebrada, ou ela não tem a sua pavimentação e não tem seu muro feito, então ela tem que ser notificada pela STU, e a STU pede para ela fazer a calçada e pede para ela fazer o muro, senão na sanção de tomar uma multa pelo Código de Posturas. Então é mais fácil cada munícipe que é responsável pelo seu patrimônio fazer a sua calçada e fazer o seu muro ou colocar o seu portão, e não o município de Guarulhos. E nós encerramos essa edição com um convite. Nesta sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe Caetano Tona, curador e organizador do TEDx Macedo. O que é um TEDx? Bom, vou começar lá do início, O TED, que é a organização licenciadora e que detém, os eventos TEDx, TEDx ou TEDx, ela é uma instituição sem fins lucrativos, americana. Ela surgiu há mais ou menos uns 30 anos atrás na Califórnia. Um grupo pequeno de pessoas começaram a perceber que muitas iniciativas que estavam surgindo naquela região, impulsionadas pelas startups, pelo crescimento da tecnologia, pelo desenvolvimento de novas tecnologias e também pelas facilidades trazidas pela internet, essas iniciativas elas impactavam positivamente a vida daquela comunidade. Eles pensaram, poxa, vamos democratizar essas iniciativas e vamos potencializar, fazendo com que isso chegue a mais pessoas, Então, surgiu assim a Conferência TED, com a iniciativa tinha desde o início, ainda mantém como propósito compartilhar ideias que merecem ser compartilhadas. Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!